Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. A mais antiga instituição científica do país foi consumida na semana passada em pouco mais de 6 horas de fogo. A história, a cultura e a ciência, guardados por 200 anos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, viraram cinzas. Como evitar novas tragédias do gênero? Esse é o tema do programa de hoje, que vamos debater com a coordenadora de preservação da Diretoria de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus, Thaís Valente, e Davi Capello de Carvalho, que é museólogo e membro da Comissão de Diálogos Institucionais do Conselho de Museologia da 4ª Região. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem da jornalista Graciele Bittencourt sobre o incêndio no Museu Nacional. Quando o fogo consumiu o maior museu de história natural do Brasil, transformou em cinzas boa parte de um acervo de 20 milhões de itens e anos de trabalho de muitos pesquisadores. São objetos raros e múmias que formavam a maior coleção egípcia da América Latina. Exemplares únicos de esqueletos de dinossauros, peças herdadas da família imperial e também o acervo mobiliário do primeiro reinado. Tudo que estava no prédio principal foi queimado, com exceção do meteorito de Bendengó, que é o maior já encontrado no Brasil e pesa mais de 5 toneladas. Uma tela do Marechal Rondon foi encontrada chamuscada nos escombros e os pesquisadores vão iniciar um trabalho de recuperação dessa obra de arte. Os bombeiros também encontraram um crânio em meio aos escombros. Os especialistas ainda estão analisando o material, Maranhão, mas esse crânio pode ser de Luzia, que é o fóssil humano mais antigo da América. Apesar de todas as dificuldades, o que a gente espera é que algo seja salvo. Thaís, para quem trabalha no cuidado, na preservação desse tipo de patrimônio, é mais do que uma tragédia, né? É uma tristeza a gente perceber que boa parte da nossa história e da história da humanidade se foi. Sim, há uma comoção do setor museológico nacional e internacional, porque a gente está falando no caso do Brasil, o museu mais antigo, né, do país, 200 anos desse setor, nessa rede museológica. É um museu de referência, né, pela diversidade do seu acervo, né, pela sua importância para o meio científico. Enfim, é inestimável o valor desse acervo e do museu em si, né, dessa instituição, o que ela representa para o Brasil e para o exterior também. Davi, não é a hora da gente buscar culpados por esse episódio, mas será que esse incêndio vai nos ensinar alguma coisa? A gente vai, a partir daqui, tratar melhor esse nosso patrimônio, a nossa memória? É uma pena que tenha que ser sobre uma tragédia, né? E sobre uma perca irreconstituível. Mas nota-se nos últimos dias algum movimento nesse sentido, o que não basta. E também não basta uma injeção abrupta de capital nesse momento, se daqui a 2 ou 4 anos não for programada uma recomposição ou uma estabilidade para os investimentos na área, né? Na sua opinião, o que atrapalha mais? É a falta de recurso ou também é a falta de decisão para cuidar de museus e desses espaços que preservam a nossa memória com a responsabilidade, com o zelo que eles exigem? Olha, assim, a gente vê que os profissionais da área, a grande maioria, eles abraçam de coração a profissão e fazem muito mais com os recursos que têm. Só que não adianta você tapar os olhos e achar que os recursos atualmente disponíveis são suficientes na grande maioria dos museus aí pelo país afora. Então, assim, se faz muito com pouco que você tem de recurso, mas a gente precisa de mais. Olha, eu vou aproveitar esse momento e chamar o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Peter Mann de Toledo, que nos mandou um vídeo gravado ainda sobre o impacto do incêndio no Museu Nacional. Vamos acompanhar. Precisamos, como na mitologia, ressurgir das cinzas e criar um novo museu com novas bases para que ele continue conseguindo coletar as informações da história brasileira, da história natural do Brasil e que o maior museu de história natural da América Latina consiga reconstruir as suas coleções, que já éramos a 5ª maior coleção do mundo e que num breve espaço de tempo a gente possa voltar
a produzir, a apresentar, a publicar e a reproduzir os acontecimentos que o Brasil vive. Thaís, o Peter estava ainda sob o impacto desse episódio, mas a ideia de reconstruir um museu, ela não é uma ideia simples porque você não reconstrói aquilo que foi perdido, não é isso? Como é que você vê o caminho para a gente alcançar uma medida como essa? A gente vai conseguir algum dia ter essa riqueza de volta? Eu acho que, como a gente já colocou aqui, não estamos falando de um mesmo acervo, né? Estamos falando da missão desse museu, né? Que é preservar esse acervo de história natural, mas também que envolve mobiliário histórico. O próprio prédio é um prédio histórico. Então, assim, quando o professor fala de reconstruir essa ideia, né, essa vocação que o Museu Nacional tem e demonstrou durante esses 200 anos, né? Então, a gente está falando de valores, estamos falando de objetivos institucionais, no caso do Museu Nacional, mas é preciso também ressaltar, assim, a gente tem uma diversidade museológica, né? Existem museus pequenos, museus grandes, museus de história natural, museus de história. Você pode nos dar uma ideia do universo de espaços como esses espalhados pelo Brasil? Então, a gente tem mais de 3.700 museus no Brasil. 60%, cerca de 60% desses museus estão vinculados a instâncias públicas, né? E aí eu estou falando do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, as 3 esferas, e distrital, né? Então, assim, é preciso um olhar para os museus de maneira diversa, né? Mesmo o Museu Nacional era o que a gente chamava na museologia de um museu enciclopédico, né? Então, ele armazenava muitos tipos de materiais, e aí eu estou falando de constituição física desse acervo, que também é um aspecto relevante para se considerar na preservação dos museus, né? Existem materiais que deterioram com um tempo mais curto, outros que resistem um pouco mais, mas é o que o Davi falou. Eu acho que a gente precisa olhar não só a questão do investimento no museu, na reconstrução desse museu, mas a discussão tem que ser um pouquinho mais abrangente, né? A gente tem uma política nacional de museus lançada desde 2004, então a gente precisa fortalecer essa política para ajudar não só a reconstrução, né? A recuperação desse prédio, o investimento física, mas também... Sim, física desse prédio, mas também, assim, é o que ele falou, estamos tratando de uma área que é muito apaixonada pelo que faz, que envolve também uma diversidade de profissionais. Não estamos falando só de museólogos, estamos falando de pesquisadores. Por falar em pesquisadores e pessoas apaixonadas nessa área, Davi, um dos aspectos que mais chamou a atenção é que muitos dos pesquisadores que trabalham era também um museu-escola, porque abrigava não só pesquisadores, professores e alunos, cursos lá dentro daquele museu. E ficou muito evidente por declarações que foram dadas de que os alertas a respeito das condições físicas do museu foram insistentes e, em alguma medida, não serviram para evitar que a tragédia acontecesse, né? Quando a Thaís diz que a gente tem mais de 3.000 espaços como esse, a preocupação é de que esses espaços também estejam relegados a essa mesma situação? Você acha que a gente corre riscos de ter outros episódios como esse? Olha, como ela falou, assim, a matéria, o recheio dos museus, ele é muito diverso. Quanto mais tipologias existem no acervo, mais complicado e caro fica a preservação dessa coleção. Então, você imagine se isso acontece internamente, o que acontece externamente. A gente tem prédios históricos que são ocupados com coleções e tem essas coleções visitáveis, ou são mesmo museus propriamente ditos, que envolvem a pesquisa e tudo mais. E esses prédios, na sua maioria, eles são adaptados. Poucos são os museus que foram construídos para abrigar a proposta, todas as propostas que envolvem museus, apenas os últimos novos, né? A grande maioria são adaptações. E são imóveis que também de diversa constituição. A gente tem aí museus históricos, como o Museu Nacional, que ocupava um prédio ícone, um prédio importante para a história. Que muita gente dizia que não era um prédio apropriado para o museu com aquele volume de material, não é isso? Na verdade, é uma condição muito comum no Brasil, essa adaptação de prédios históricos para receber acervos. E em vários locais esses prédios têm demandas totalmente diferentes. No Distrito Federal, em Brasília, propriamente dito, o patrimônio de madeira é super frágil,
como o Catetinha, o Museu da Memória O ponto de Candanga. combustão é muito rápido, é muito... Sim, e demanda a mesma preocupação que se tem com as tipologias de acervo. Bom, E Davi, complementando só o Davi, além de prédios históricos, grande parte desses prédios são protegidos por legislação federal, no caso do tombamento, e outras, né, legislações estaduais ou municipais. Então, esses prédios, eles têm também uma série de restrições quanto a essa própria adaptação para atender aos requisitos de segurança e prevenção a incêndio. quer dizer, a própria lei dificulta um pouco o tratamento Exatamente. disso. Então, o que precisa intensificar é também um diálogo entre os órgãos de proteção do patrimônio, os corpos de bombeiros, né, que são instituições vinculadas ao serviço militar estadual. Então, cada corpo de bombeiro tem uma legislação específica. Então, a gente precisa estreitar aí essa relação com o Corpo de Bombeiros também para garantir que o prédio seja preservado, mas que a gente também atenda a todos os requisitos de segurança que já são instituídos pela legislação. Thaís, esse episódio chamou a atenção de brasileiros, mas chamou a atenção de todo mundo. A gente tem aqui a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, nos enviou um vídeo explicando como a Unesco vai ajudar a retomada dos trabalhos do Museu Nacional. Vamos acompanhar. A Unesco no Brasil lamenta profundamente a tragédia, a perda irreparável de grande parte, quase a totalidade do acervo do Museu Nacional. Por isso, nós imediatamente organizamos com a nossa sede em Paris uma missão de especialistas que chega ao Brasil ainda nesta semana para dar apoio no trabalho de rescaldo, revisão do que é viável salvar desse acervo e estabelecer os próximos passos no longo processo de reconstrução do museu. O que se perdeu ali é irreparável e isso contribui para nós repensarmos estratégias de prevenção e proteção para os museus e seus acervos, entendendo o papel fundamental que eles desempenham na sociedade. Davi, essa participação de todo mundo, de toda a comunidade internacional vai ser importante, né, para que a gente conseguir recuperar esse patrimônio perdido, não é isso? Na verdade, é não só a comoção, como ela falou, a sensibilização, mas as ajudas que estão vindo pela generosidade de outros países que estão oferecendo recursos de profissionais, recursos financeiros e apoio para tentar pontualmente, nesse caso do Museu Nacional, fazer alguma tratativa ou de salvar o que ainda pode ser salvado, mas mesmo na solidificação, na estabilização do prédio que ainda está em análise, né? Olha, a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai ver outras manifestações de diretores e de museus internacionais a respeito desse episódio que acabou com todo o patrimônio do Museu Nacional. Daqui a pouquinho a gente volta. O Diálogo Brasil está de volta e a gente está discutindo hoje os efeitos do incêndio que consumiu o patrimônio do Museu Nacional esta semana passada. Diretores de museus de várias partes do mundo divulgaram nota em apoio ao Brasil. Na nota eles dizem: eventos como esses são um alerta para a importância da história natural e cultural do planeta. Museus como os nossos documentam, protegem e celebram o mundo natural. Nossas coleções são uma inestimável biblioteca de momentos da vida na Terra. Cada artefato e espécime é um registro crucial que nos mostra como o mundo se tornou o que é hoje e também uma pista fundamental que nos guia para respostas sobre como podemos protegê-lo no futuro. No momento em que nossos colegas no Brasil olham para o futuro, nos comprometemos a apoiá-los nas próximas semanas, meses e anos. Entre os que assinam a nota estão diretores de museus da Alemanha, dos Estados Unidos, da Dinamarca e do Canadá. Thaís, esse, como a gente dizia no bloco anterior, é um apoio fundamental daqui para frente, né? Sim, a cooperação nacional e internacional é fundamental para a consolidação não só do reparo, né,
com o Museu Nacional, mas também com os outros museus, né? Sempre trazendo referências de boas práticas, seja na área de preservação e segurança, seja Até pela percepção de que o que foi perdido não era brasileiro, era da humanidade, né? Era o patrimônio da humanidade. A gente está falando patrimônio, né? Estamos falando de acervos que têm uma identidade não só com a cultura brasileira, mas também estamos falando de referências internacionais, né? No caso do Museu Nacional, que preservava esse acervo com múmias, com até mesmo os artefatos arqueológicos e geológicos que fazem, que contribuem para a pesquisa para assuntos mais gerais, né? Da própria ocupação da humanidade, né? Então... Davi, eu vou insistir nessa tese, quer dizer, não é a injeção de recursos em grande monta nesse momento que vai mudar a consciência no trato desses museus, não é isso? O que é preciso, então? Eu acredito que esse fortalecimento ele não pode ser instantâneo só, né? Ele tem que ter os seus efeitos prolongados para que a demanda possa ser atendida minimamente. A gente, como a Thaís estava falando, está falando de um panorama de 3.700 museus no Brasil todo. A gente não tem ainda corpo técnico nesses museus qualificado para atingir, e eu não falo só dos museólogos, a gente tem uma gama de profissionais em volta, como bibliotecários, arquivistas, químicos, conservadores e restauradores, antropólogos, historiadores. A gente tem que lembrar que os museus eles são feitos de capacitação técnica, né? De pessoas trabalhadas e preparadas para poder dar conta dessa demanda. Estamos falando de infraestrutura, né? Infraestrutura que envolve não só recursos para a manutenção física desses espaços, mas também prover de recursos humanos, né? Estamos enfrentando aí ao longo dessas últimas décadas, principalmente, né, vamos fazer esse recorte temporal, um esvaziamento, né, de profissionais nesses museus, muitas vezes por conta de aposentadorias, mas não há uma reposição, não há concursos públicos, como eu falei, 60% desses museus são públicos, então não há um investimento em recursos humanos, em manutenção desses prédios, como a gente falou, que é fundamental para a preservação, né, estamos falando de coisas... manutenção predial, investimento em compra de equipamentos para segurança, às vezes até recargas de extintores, a gente está falando de coisas básicas, né? Os museus não conseguem avançar. Então, esse olhar para o investimento precisa ser muito permanente, e não quando acontece uma tragédia como essa, porque a gente vive em um momento de que a qualquer momento, qualquer museu pode pegar fogo. Eu queria ressaltar ainda, estamos muito assim, envolvidos, claro, por conta do que aconteceu com os incêndios nos museus, mas existe um programa dentro do IBRAM, que é o Programa de Gestão de Riscos, onde foram mapeados os 10 principais riscos que permeiam ali o universo dos museus. E assim, o roubo, o furto e o vandalismo é o terceiro maior risco, é o terceiro maior tráfico mundial. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para essa questão da segurança, não só para os incêndios, que também tem uma ocorrência, que tem um impacto que é muito... Quer dizer, hoje está todo mundo comovido com um incêndio, mas há outras variáveis importantes. Outros aspectos que a gente precisa ter essa leitura também, né? A gente está falando de catalogação desses acervos, de planejamento desses espaços. E, assim, é uma união de esforços, de aspectos, claro, com níveis diferentes de prioridade, mas que a gente precisa ficar atento. Thaís, a museóloga Vera Tostes, que preside o Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, vê nas parcerias público-privadas uma saída para a falta de verbas. Vamos acompanhar o que ela disse. É uma situação mundial, não é só no Brasil, não. A questão da manutenção dos museus. Museus não são baratos, são caros de manter e eles precisam ser mantidos. Davi, você acha que parceria público-privada é uma saída interessante para preservar esse patrimônio nosso? Eu acho que ela sim, pode se mostrar uma saída, mas que não deve ser encarada como a saída, a única saída. Eu acho que também não pode transferir a responsabilidade do ente público para deixar esse peso para possíveis parcerias com os entes privados, principalmente nos acervos que são de natureza pública, né? Não dá para entregar esse patrimônio todo para uma experiência de parceria público-privada. Você acha que tem que manter na mão do Estado? Eu acredito que sim, principalmente nos museus de acervo.
o que é que eu chamo de museu de acervo? Os museus que têm essa história para cuidar. Num equipamento novo, por exemplo, como o Museu da Manhã, fica fácil você terceirizar e colocar na mão de uma parceria público-privada. Mas nos museus históricos, como é o caso do Museu Nacional Era, fica difícil porque a cada 5 anos no máximo você estaria tendo descontinuidades em processo de preservação que eles são feitos para o resto da vida. Às vezes é melhor você não começar um processo de preservação ou conservação de um bem se ele não puder ser mantido a longo prazo. Então eu me preocupo muito com as parcerias privadas nesse sentido da descontinuidade na mudança de gestão. Estamos falando de uma discussão super contemporânea, né, desses modelos de gestão. Né? Há uma preocupação grande, claro, com a sustentabilidade desses espaços, mas é como o Davi falou, não há um formato que vá se enquadrar, que os museus possam se enquadrar, melhor dizendo, né? Não há um modelo que funcione para todos esses 3.700 museus e há, sim, essa busca por recursos fora orçamento estatal, digamos assim, né? Então, assim, há outras alternativas como fortalecer a relação dos museus com associações de amigos, mesmo o modelo, né, por organização social, ele ainda depende de um aporte de recursos do Estado. Então, assim, é preciso analisar essa questão das parcerias público-privado com muito detalhe, com muito detalhamento e os museus, eles têm uma especificidade, então não dá para dizer que o que deu certo com o Museu da Língua Portuguesa ou com outros museus que a gente tem aí que são geridos por organizações sociais vai se enquadrar para todos os museus. Né? Olha, o nosso tempo está terminando, mas eu não queria encerrar essa conversa sem saber de vocês dois. Se esse episódio, é evidente que a gente fica impactado e entristecido com tudo que aconteceu. Mas ele não pode tirar a nossa esperança de que a gente ascenda a um outro patamar no trabalho e no trato dessas questões, não é, Davi? Na boa verdade, todos os museus eles estão pegando fogo lentamente, como toda matéria física que tem um processo natural de deterioração. Então, assim, tudo que a gente tenta falar de estabilização e de ideias que possam ser aplicadas a longo prazo para que essa deterioração seja retardada, mas ela nunca vai acabar. Então, sempre se pensar a médio e longo prazo para evitar que essas iniciativas que estão feitas no momento, por conta de um incêndio, elas se acabem daqui a 2, 4 ou 6 anos. 3? Precisamos reforçar, né, reiteradamente a importância da valorização dos museus, tanto por parte dos gestores, como por parte dos públicos que frequentam esses museus, porque não há sentido para os museus se não tivesse público, se não tivesse a relação. Os museus, eles nascem para estar a serviço da sociedade. Então, acho que a gente tem duas vertentes, o papel do Estado e o papel da sociedade no desenvolvimento dos museus. Então, há a necessidade desse fortalecimento dessas relações, mas, claro, o Estado precisa investir, né? Precisa repor esses profissionais, precisa investir em infraestrutura. E essa é a nossa busca diária, né? Olha, eu agradeço muito a participação de vocês e tenho certeza que essa nossa conversa aqui contribuiu muito para tornar esse assunto um pouco mais claro, um pouco mais compreensível, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!